João 15, versículo 16. Diz o seguinte, a gente pode também fazer juntos essa leitura, né? Apenas um verso, dá pra gente fazer. Vamos lá, todos juntos, a uma só voz. Somente o versículo 16, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, um dos mais importantes ensinamentos que nós encontramos na Bíblia acerca da oração, se não o ensinamento mais importante da Bíblia acerca da oração, é que a oração, ela deve ser feita obrigatoriamente em nome de Jesus. Eu vou repetir. Um dos mais importantes ensinos bíblicos acerca da oração, se não o mais importante, é que a oração, ela deve ser feita em nome de Jesus. De todas as orientações do Senhor, a que mais refletiu a sua encarnação, sua morte, sua ressurreição e a inauguração do seu reino foi que seus discípulos, e aqui se inclui cada um de nós, agora deveríamos e devemos orar. Orar em nome dele, orar em nome de Jesus. Todas as demais orientações acerca da oração já faziam parte da vida de qualquer judeu temente a Deus, piedoso nos tempos de Cristo. Ao dizer que as orações deveriam ser feitas em seu nome, Jesus, ele não estava invalidando a nenhuma das orações que foram feitas pelos crentes no Antigo Testamento. Não, jamais. Mas Cristo, ele estava mostrando uma nova realidade, que as orações deveriam estar alicerçadas, baseadas na pessoa de Cristo, o Messias encarnado, o Messias que veio a este mundo. Quando nós lemos o Evangelho de João, a gente percebe, meus irmãos, minhas irmãs, pelo menos 3 ocasiões, 3 referências, nas quais o próprio Cristo nos instrui nesse sentido. Em que sentido? Em que nós oremos, mas que nós tenhamos esse cuidado de orar e orar em nome dele, de orar e orar em nome de Jesus. A gente viu na nossa leitura introdutória um desses exemplos, João 15, versículo 16. A gente viu no texto que nós iremos recitar um outro exemplo, João 16, 24. E se nós retrocedermos um capítulo no Evangelho de João, no capítulo 14, a gente vai observar essa terceira referência, na qual Cristo nos instrui acerca disso, ou seja, que as orações devem ser feitas e feitas em nome dele. Abram aí, por favor. A gente viu João 16, 24, a gente viu João 15, 16, voltem aí, um capítulo, João 14, versículos 13 e 14, e percebam se não é a mesma orientação, se não é a mesma instrução que Cristo faz nesse sentido, ou seja, que as nossas orações elas devem ser feitas em o nome de Jesus. Olhem só, João, Evangelho 14, versos 13, também o verso número 14. Diz o seguinte: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Perceberam, meus irmãos? Perceberam, minhas irmãs? O mesmo ensinamento, João 14, João 15, João 16. Então, diante dessa realidade, da leitura e da consideração desses textos, uma pergunta que se levanta é: o que é isto na prática? O que é na prática orar em nome de Jesus? De certa forma, é uma coisa já tão corriqueira em relação às nossas vidas. Sempre que a gente ora, sempre que a gente clama, sempre que a gente pede a Deus, geralmente no final das nossas orações, a gente fala essa expressão, em nome de Jesus. Mas aí eu reitero a pergunta: o que é isto na prática?
O que vem à nossa mente? Será que nós entendemos a razão de assim fazermos? Será que nós entendemos em que consiste essa necessidade de orarmos e orarmos em nome de Jesus? É o que hoje, meus irmãos e irmãs, a gente irá abordar na nossa aula. A gente vai trabalhar, de certa forma, a maneira, a forma através da qual nós devemos fazer as nossas orações. Então, é por isso que o título, que o tema da nossa aula na manhã de hoje é: o que é orar em nome de Jesus? O que é orar em nome de Jesus? E foi aquilo que eu falei antes de nós começarmos a aula. Parece ser coisas bem básicas, mas os irmãos vão saber que é necessário aprendermos sobre isso. É necessário nós relembrarmos sobre essas coisas, para que assim a gente possa ter uma vida de oração mais consolidada, mais sólida, mais consistente, mais consciente, para que assim a gente possa usufruir desse benefício em relação às nossas vidas. Então, repetindo, o título da nossa aula na manhã de hoje é: o que é orar em nome de Jesus? Então, basicamente, a gente vai dividir a nossa aula em duas partes, em duas divisões. Em primeiro lugar, a gente vai considerar a importância do nome de acordo com o ensinamento da Bíblia. E, em segundo lugar, a gente vai considerar em que consiste orar em nome de Jesus. E dentro desse ponto, ou seja, do segundo, a gente vai ver 1, 2, 3, 4 aspectos nos quais consiste fazermos oração em nome de Jesus. E a gente encerra e depois a gente faz esse momento de feedback, os irmãos perguntando, nós também perguntando, para que assim a gente possa crescer na instrução da palavra. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a importância do nome. Em primeiro lugar, a importância do nome. Meus irmãos, minhas irmãs, na cultura hebraica, bem como nas demais culturas antigas, o nome de alguém, o nome de alguma pessoa, representava a pessoa em si, representava o seu caráter, representava o seu espírito, representava o seu poder. Eu vou repetir para que isso possa calar profundamente ao nosso coração. Na cultura hebraica, bem como nas demais culturas antigas, o nome representava a pessoa, o nome representava o caráter da pessoa, o nome representava o seu espírito, o nome representava o seu poder. É diferente do conceito de nome que muitas vezes a gente tem dentro de uma cultura ocidental, como é o caso da nossa cultura. E muitas vezes a gente observa isso, sobretudo quando a gente vai dar nome aos nossos filhos. A gente usa várias razões, a gente usa vários motivos que não percorrem essa visão da importância que há quando você nomeia algo ou alguém, sobretudo quando você nomeia uma pessoa. Então, na cultura hebraica, e não só na cultura hebraica, nas demais culturas antigas, havia de certa forma um respeito, um zelo em relação ao nome, um cuidado relacionado ao nome. Então, o nome de Jesus, dentro dessa visão, dentro dessa perspectiva, representa a própria pessoa de Jesus. O nome de Jesus representa a própria pessoa de Jesus e tudo aquilo que está associado à pessoa de Cristo. Então, o nome de Jesus se associa à sua pessoa, o nome de Jesus se associa a tudo que está relacionado a Ele. O nome de Jesus, ele está diretamente ligado, ele está diretamente conectado à missão para a qual Deus lhe designou. A palavra Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, é a palavra hebraica Yeshua ou Yeshua, conforme a pronúncia de alguns, que literalmente falando significa Yahvé salvação. Deus é salvação, que literalmente significa Yahvé salva. Então veja que o nome Jesus não é qualquer nome. O nome Jesus, conforme a gente observa nas instruções que José recebeu, pai de Jesus, em sonho, estava diretamente ligado àquilo que Jesus veio fazer neste mundo. E qual foi a principal missão? Qual foi a principal finalidade? Qual foi o principal objetivo para o qual Cristo ele se encarnou, a segunda pessoa da Trindade se encarnou? Abram aí, por favor, meus irmãos. Mateus, capítulo 1. Vamos ver esse texto. Mateus, capítulo 1, versículo 21.
que é que representa essencialmente o nome Jesus? O quê? Olha só, Mateus, capítulo 1, versículo de número 21. Aqui foi o sonho que José teve, onde ele recebe instruções acerca do nascimento do Messias. E aqui no versículo 21 existe um detalhe interessante. Dentro disso que nós estamos falando, acerca da importância do nome. Olhem só, Mateus capítulo 1, versículo número 21. Diz o seguinte: ela dará à luz a um filho, no caso Maria, veja, e lhe porás, que nome? O nome de Jesus. Por quê? Qual é a razão? Veja, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O significado de Jesus é esse. Deus é salvação. Yahvé é salvação. Yahvé salva. Então, o nome Jesus, repito, está diretamente relacionado à sua missão, seu objetivo, sua finalidade aqui nesse mundo. Então, para que nós possamos orar e orar em nome de Jesus, em primeiro lugar, irmãos e irmãs, é necessário ter fé, é necessário crer, é necessário confiar que Jesus é o Messias, que Jesus ele é o enviado de Deus para nos redimir, o enviado de Deus para nos salvar. Aqui já é um conceito geral, aqui já é um conceito introdutório daquilo que significa orar em nome de Jesus. Não é apenas uma expressão, não são apenas meras palavras, mas quando nós assim o fazemos, nós devemos fazer nessa consciência, em nome de Jesus, em nome do Messias, em nome de Jesus, em nome daquele que Deus enviou, em nome de Jesus, em nome daquele que é o Deus que salva, que é o Deus que redime, e é isso que deve estar presente, e nós devemos estar conscientes quando nós fazemos as nossas orações. Orar, meus irmãos, orar, minhas irmãs, em nome de Jesus, sem que nós tenhamos essa fé, sem que nós tenhamos essa crença, sem que nós tenhamos essa confiança, não produz efeito nenhum. Eu vou repetir, orar em nome de Jesus, sem que nós tenhamos essa crença que Cristo é Redentor, sem que nós tenhamos essa confiança de que Cristo é o Messias, sem que nós tenhamos essa confiança de que Cristo é enviado de Deus, não produz efeito algum. É apenas uma expressão, são apenas palavras. Um exemplo disso, de que falar a expressão em nome de Jesus, sem fé, sem confiar, sem descansar, não representa, não significa nada, a gente observa no próprio livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Um episódio em que a expressão em nome de Jesus foi utilizado, mas foi utilizado sem a devida confiança e os efeitos eles se tornaram inválidos. Na verdade, eles nem existiram. Olhem só o que essa passagem nos ensina. Abram aí, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Versículos 13 até o versículo número 15. Atos 19, versículo 13 até o versículo 15. Aqui Paulo está em Éfeso, pregando a palavra, anunciando o evangelho, e dentro disso que Paulo estava ali realizando, acontece esse episódio, que é bem interessante. Dentro disso nós estamos tratando sobre o nome de Jesus. Olhem só, Atos 19, versículos 13 até o versículo de número 15. Quando todo mundo abrir, a gente vai fazer essa leitura para que você observe bem. Orar em nome de Jesus, sem ter fé em Jesus, não gera efeito nenhum. Sem ter essa consciência, quem é a pessoa que nós estamos mencionando em nossa oração, o que ela é, o que ela faz, se a gente não tiver essa fé, a nossa oração, ela não passa do teto. São apenas palavras. São apenas palavras. Olhem só, Atos 19, versículos 13, 14 e também o versículo número 15. Olhem só o que nos diz aqui o texto sagrado. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega.
Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Olha só aqui o versículo 15. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E aí? Eles falaram, por Jesus. Fez algum efeito? Não. Alterou alguma coisa? Não, muito pelo contrário. O espírito maligno aqui, ele foi até soberbo, né? Vamos assim dizer. Foi até deseducado. Não é nem essa expressão que eu queria falar. Foi ousado, melhor dizendo. Então ele chegou e até confrontou aquelas pessoas. Conheço Jesus, conheço Paulo. Vocês, quem são? E aí não surtiu efeito algum. Está vendo, meus irmãos? Está vendo, minhas irmãs? Como é importante a gente saber das coisas? Está vendo como é importante quando a gente ora e usa a expressão em nome de Jesus? Nós saibamos o porquê nós estamos fazendo. Mas não só saber o porquê nós estamos fazendo, ter a consciência do que nós estamos fazendo. Porque senão são apenas meras palavras. São apenas palavras vazias. Agora, há uma razão, uma observação que eu queria fazer, para que em alguns momentos Deus ele honre que se use o nome do seu filho, mesmo sendo utilizado pelos descrentes. Há uma observação, há uma exceção, vamos assim dizer, para que Deus use aqueles que usam o nome do seu filho, mesmo sendo pessoas descrentes. E onde é que nós encontramos isso? Lá no Evangelho de Mateus, texto conhecidíssimo nosso. Mas veja só o que ele nos ensina acerca disso. Abram aí, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Aqui seria a exceção da regra, entendeu? E muitas vezes Deus, ele permite que se utilize o nome do seu filho de maneira descrente, de maneira ímpia, mas às vezes até ele responde a essas orações. Mas aqui o motivo não é bom. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Olha só. Mateus capítulo 7, versículos 21 e também o versículo número 23. Aqui é um contexto de juízo, um juízo que se dará na eternidade. E aqui é uma recriminação. Aqueles que podem até ter o seu clamor respondido, podem até fazer algo em nome de Jesus, e Deus na sua graça até responder, mas aqui é para juízo das próprias pessoas que assim agem. E aqui é perigoso, é um terreno perigoso. Olha só, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Veja que eles usam o nome de Jesus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos naquele dia, ou seja, no dia final, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados? Não temos nós profetizado em teu nome? Veja, e mais, e em teu nome não expelimos demônios? E mais, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Eles fazem essa observação. Usamos o nome de Cristo na realização dos sinais, nas profecias. Então, veja, e ao que tudo indica, as pessoas foram bem-sucedidas naquilo que estavam fazendo ao longo das suas vidas. Deus permitiu, vamos assim dizer, que elas assim o fizessem. Mas olha só o fim trágico dessas pessoas. Usaram o nome de Jesus, de certa forma, foram bem-sucedidas nisso que eles estavam fazendo, usando o nome de Jesus, essas coisas extraordinárias, mas olhem só o que as pessoas ouvirão do próprio Mestre na eternidade. Olha só, versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. A palavra conhecer aqui não é no sentido de saber da existência. A palavra conhecer aqui é no sentido de conhecer com intimidade, de ter comunhão, de ter interação. Então essas pessoas trabalharam para Jesus, essas pessoas fizeram coisas extraordinárias em nome de Jesus, porém essas pessoas não tinham comunhão com Jesus. Você pergunta, isso é possível? É, vai ter gente assim na eternidade, dentro dessa condição. E aqui é uma palavra de advertência para nós. Para quê? Para que a gente não se inclua dentro desse grupo. Porque muitas vezes a gente pode ter uma falsa impressão de que estamos no caminho da verdade, quando na verdade nós não estamos, e aqui o último dia revelará
o grande problema é que neste último dia não haverá mais correção, não haverá mais remédio. Então, vai ser um juízo definitivo. Por isso essa palavra de advertência feita aqui por Jesus. E é feita para todos nós, para que nós nos autoavaliemos, para que nós nos examinemos e saibamos os verdadeiros motivos pelos quais a gente faz algo em nome de Jesus Cristo, tendo a consciência correta, para que assim, no último dia, nós não sejamos frustrados. E aí Cristo diz, olha só, finalzinho do versículo 23, apartai-vos de mim, quem? Os que praticais a iniquidade. Então aqui é a exceção, que Deus, na sua graça, permite que o seu nome venha a ser utilizado, o nome de seu filho venha a ser utilizado, de certa forma, de maneira bem sucedida, apenas para revelar aqueles que só tinham uma mera profissão de fé, aqueles que viviam realmente o Evangelho, aqueles que de fato tinham um compromisso com o Senhor, e no dia final, isso vai ser revelado. Só como eu falei, vai ser em caráter definitivo, não haverá como retroceder, o juízo vai ser emitido, e não há como mudar essa situação. Então, é essa observação que nós fazemos. Então, apesar disso, mesmo entre nós, evangélicos, o nome de Jesus é usado muitas vezes erroneamente e continuamente em nossas orações. Eu vou repetir, mesmo entre os evangélicos, o nome de Jesus é usado erroneamente e continuamente nas nossas orações, como se fosse dar poder de Deus responder a nossa oração, como se fosse uma forma de convencer Deus de aceitar a nossa oração. Em outras palavras, às vezes as pessoas usam essa expressão em nome de Jesus como se fossem palavras mágicas. E aí, na medida em que eu uso, Deus vai ser obrigado a me ouvir. Na medida que eu uso, Deus vai ser obrigado a responder, porque eu estou fazendo em nome de Jesus, com base naqueles textos que nós vimos. João 14, João 15, João 16. Não, meus irmãos, não. Orar em nome de Jesus compreende vários aspectos, abrange dimensões espirituais variadas, das quais nem sempre estamos conscientes no ato da oração. Então, tem muito mais envolvido nessa expressão em nome de Jesus. E precisamos aprender para que nós não oremos ao vento. E precisamos aprender para que a gente não use essa expressão como uma barganha para que Deus ouça aquilo que nós estamos pedindo. Não, porque infelizmente hoje acaba acontecendo, conforme nós falamos, dentro dos arraiais evangélicos. Então, como lição para mim, como lição para você, como lição para todos nós, não considere a expressão nome de Jesus como um amuleto que garanta a resposta da sua oração. Não, jamais. Tem muito mais coisas envolvidas nesta expressão. Se essa expressão em si fosse a garantia de você ter as suas orações respondidas, você teria muitas orações ímpias, que muitas vezes você faz com motivações ímpias respondidas. Não, Deus não vai responder. Não, Deus não vai atender. Mas são feitas em nome de Jesus. Mas nem sempre. As orações que são feitas em nome de Jesus são aceitas por Jesus. Daí a necessidade, repito, de nós conhecermos bem o que de fato significa orar e orar em nome de Jesus. Ok? Então, no primeiro momento, eu queria mostrar isso, a importância do nome. A importância de orar em nome de Jesus. Mas aí, isso levanta uma outra pergunta, isso levanta uma outra indagação. Que pergunta é? Que indagação é? Mas então, em que consiste orar em nome de Jesus? O que é na prática orar em nome de Jesus? O que é que envolve orar em nome de Jesus? Qual é a consciência que eu devo ter quando eu oro em nome de Jesus? Qual é a crença que eu devo ter quando eu oro em nome de Jesus? O que é que eu devo considerar quando eu uso essa expressão em nome de Jesus, quando eu estou fazendo a minha oração? O quê? O quê? É o que nós iremos trabalhar a partir de agora, na segunda parte, no segundo bloco da nossa aula. Ou seja, a gente vai ver tudo aquilo que envolve fazer oração em nome de Jesus. E conforme nós falamos, envolve pelo menos 1, 2, 3, 4 aspectos. 1, 2, 3, 4 aspectos. Vamos olhar esses aspectos? Vamos considerar, de acordo com o ensino da palavra, vamos ver as implicações disso para as nossas vidas, sobretudo para a nossa vida de oração,
para que quando a gente se colocar diante de Deus e quando a gente orar, para quando a gente buscar a presença de Deus em comunhão e a gente usar a expressão em nome de Jesus, a gente faça com a consciência correta, com a crença correta, com a motivação correta e dessa forma termos assim as nossas orações respondidas. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, orar em nome de Jesus significa estar consciente de quem é Jesus, estar consciente do que faz Jesus. Eu vou repetir, orar em nome de Jesus significa estar consciente de quem é Jesus, significa estar consciente do que faz Jesus. Na verdade, não só faz, também Jesus Cristo fez e faz. Então, para invocar o nome do Senhor em oração, a gente precisa saber, a gente precisa crer que Ele, Jesus, é o Filho de Deus, que Ele, Jesus, é o Salvador do mundo, que Ele, Jesus, morreu pelos nossos pecados, que Ele, Jesus, ressuscitou para a nossa justificação, que Ele, Jesus, está à direita de Deus, que Ele, Jesus, está constantemente intercedendo por cada um de nós. Tudo isso, meus irmãos, pelo menos um resumo. Você tem que crer que Ele é Filho de Deus, você tem que crer que Ele é o Salvador do mundo, você tem que crer que Ele morreu pelos seus pecados, você tem que crer que Ele ressuscitou para a sua justificação, você tem que crer que Ele está à direita de Deus, você tem que crer que agora Ele está intercedendo por você, intercedendo pela sua oração. Olha só, algumas passagens bíblicas que nos mostram isso. Teríamos pelo menos 3, mas eu queria ler pelo menos duas. Abra aí, por favor. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Quem é Jesus? Essa é a lembrança que você deve fazer, essa é a confiança que você deve ter quando você orar em nome de Jesus. Você está usando o nome dele? Então você tem que ter essa consciência. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Todo mundo abriu? É interessante que essa aqui é a resposta que Pedro dá. O mesmo Pedro que Cristo havia revelado lá em Mateus capítulo 16, versículo 16, que havia dito, o mesmo Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele fala isso aqui agora. Olha só, Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação, veja, em nenhum outro, porque abaixo do céu, veja, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo, Ele é o único Salvador. Não existe nada nem ninguém que se iguale a Ele. Em nome de Jesus é ter essa consciência. Ele se encarnou, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está à direita de Deus, está intercedendo por mim. Essa é a verdade que Paulo fala, por exemplo, lá em Romanos. Abra aí, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 34. Aí você pode até falar, mas pastor, conforme a gente vai estudar aqui, parece até um pouco complicado orar em nome de Jesus. É não, meus irmãos. Quando essas verdades elas estão alojadas no seu coração, isso é espontâneo, isso é natural. A grande questão é que muitas vezes elas não estão. E às vezes a gente tem dificuldade de nos concentrar nessas verdades e de depositar nossa confiança nelas. E aí a gente tem uma grande deficiência, e a gente tem uma grande problemática quando a gente ora. Veja, Romanos capítulo 8, versículo 34. Eu vou chamar a atenção para a última parte do versículo, mas eu vou ler o versículo todo. Romanos 8, 34. Diz o seguinte, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou? Veja, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse é Jesus. Você tem que ter essa consciência. Quem é Jesus? É o meu intercessor. Quem é Jesus? É o meu Salvador. Quem é Jesus? Aquele que morreu por mim. Quem é Jesus? Aquele que ressuscitou. Quem é Jesus? Aquele que está intercedendo por mim.
ou seja, quem é e aquilo que ele está fazendo. Então, em primeiro lugar, orar em nome de Jesus significa estar consciente de quem Jesus é, significa estar consciente daquilo que Jesus Cristo fez e daquilo que Jesus Cristo continua a fazer, em primeiro lugar. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, orar em nome de Jesus é fazê-lo sob sua autoridade. Orar em nome de Jesus é fazê-lo sob sua vontade, como o Senhor de tudo e de todos. Então, quando eu oro em nome de Jesus, eu tenho que ter essa consciência de que sou servo, de que estou submisso a Ele, de que estou sob a sua vontade, sob o seu propósito, e que Ele de fato é Senhor da minha vida e que Ele vai responder conforme a sua vontade, para a glória do seu nome, e que eu aceitarei a resposta que Ele dará à minha oração. É mais ou menos o mesmo sentimento que Cristo ele teve quando ele desceu aqui à terra para fazer a vontade do Pai. Lá em Filipenses, capítulo 2, por exemplo, versículos 5, versículos 8 até o versículo 11, Paulo ele resume o sentimento de submissão que Cristo teve em relação ao Pai, a tal ponto de se humilhar, a tal ponto de se encarnar, a tal ponto de sofrer e de morrer pelos nossos pecados. E Paulo chega lá e diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sentimento de submissão à vontade do Pai. Orar em nome de Jesus é se apresentar diante dele nesse mesmo espírito, nessa mesma motivação. Você ora como que um servo, você ora pedindo, você ora se humilhando e não decretando e não exigindo, como algumas pessoas fazem, pervertendo todo o sentido da oração. Com certeza vocês sabem de alguns exemplos estúpidos, esdrúxulos que a gente vê aí por parte de algumas pessoas. Eu determino, eu exijo, como se Deus, veja que aberração, como se Deus fosse um capacho para satisfazer os nossos caprichos e as nossas vontades. Não, nós é que somos servos. Não, nós é quem devemos nos humilhar, e é esse espírito de humilhação que deve estar presente quando nós fazemos as nossas orações. Foi assim que Jesus Cristo foi em relação ao Pai. É assim também que nós devemos ser em relação a Jesus Cristo. E orar em nome de Jesus Cristo é ter justamente esse sentimento, ou seja, fazer as nossas orações sob a vontade do Pai, sob a vontade do Senhor, sob sua autoridade, para que assim, conforme o seu propósito, Ele possa responder às nossas orações, conforme o seu propósito, para a glória do seu nome, e não para aquilo que nós desejamos ou achamos conveniente para as nossas vidas. Então, em segundo lugar, orar em nome de Jesus é isto, mas não só isto. Em terceiro lugar, orar em nome de Jesus significa usar os méritos de Jesus como nosso mediador, significa usar os méritos de Jesus como nosso intercessor, como base, como alicerce, sobre o qual nós fazemos as nossas petições a Deus, sobre o qual nós fazemos as nossas petições ao Senhor. Em nome de Jesus, deve gerar em nós essa consciência. Ele é o meu mediador, Ele é o meu intercessor, e é Ele que leva a minha oração à presença do Pai, porque é Ele que é o mediador, é Ele que intercede por nós diante do Pai. Então, nós precisamos reconhecer, sim, nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Jesus Cristo como um único meio de nós termos acesso a Deus, um único meio de nós termos acesso ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Cristo, Ele é a garantia para que Deus não nos trate mais como juiz, mas Cristo é a garantia para que Deus nos trate como os seus filhos, como pessoas justificadas, e assim Ele possa ouvir, e assim Ele possa escutar as nossas orações. É através da mediação de Cristo que nós temos acesso à presença de Deus. É através da mediação de Cristo que nós temos certeza do favor de Deus em relação às nossas vidas. Por quê? Porque Cristo, Ele é o único
que se interpõe entre nós e Deus, para assim fazer a nossa ligação com o Senhor, para que assim Ele possa levar o nosso clamor e as nossas orações a Deus. Sem esse sentimento, você não estará orando em nome de Jesus. Olhem só o que nos diz 1 João, capítulo 2, versículo 1. Abra aí, por favor. 1 João, capítulo 2, versículo 1. E somando esse texto, outro texto conhecido, eu não vou citar porque a gente já citou semana passada, só existe um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Está lá em 1 Timóteo 2,5. Olha só, meus irmãos. 1 João 2,1. Olha só. João, carta, capítulo 2, versículo 1. Veja, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, veja, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é o nosso intermediador. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso ponto de ligação que nos une a Deus. E a gente tem que fazer isso. Orar sim em nome de Jesus, mas estar consciente de que não são os nossos méritos, não são as nossas virtudes, não são as nossas qualidades, não são aquelas coisas que a gente pensa fazer de boas para Deus, não. Nos achegamos a Deus tão somente pelos méritos de Jesus. Isso também é o que significa orar em nome de Jesus. E por último, o quarto aspecto. Orar em nome de Jesus é seguir o seu modelo, é seguir o seu padrão de oração, orando como Jesus orava. Orar em nome de Jesus é seguir o seu padrão, o seu modelo de oração, orando como Jesus orava. Meus irmãos, minhas irmãs, Cristo ele nos deu o modelo de oração. E onde é que nós encontramos esse modelo de oração? Lá no Sermão do Monte, na chamada oração dominical, ou Pai Nosso, como alguns gostam de chamá-la, melhor dizendo, lá em Mateus 6, 9 até o versículo 13. E aqui a gente tem um padrão a ser seguido nas nossas orações, conforme nos ensinou o Senhor Jesus Cristo, onde ele invoca o Pai, no primeiro momento, onde ele pede por suas necessidades, onde ele pede pelo perdão, onde ele suplica pela proteção. Enfim, você tem ali, na oração dominical, um modelo de oração. Inclusive, a gente já estudou a oração dominical, quando a gente estava estudando sobre o Sermão do Monte, e fizemos vários estudos em cada uma daquelas partes daquela oração, porque ali a gente tem um modelo que Cristo nos ensinou, o modelo que ele utilizava, o modelo que nós devemos utilizar, e quando a gente segue nesse caminho, nós estamos orando em nome de Jesus, da maneira como Jesus Cristo orava, da maneira como Jesus Cristo nos ensinou. E aqui você tem um dos segredos para nós sermos bem-sucedidos em nossa oração. Orar como Cristo orou, sujeito à vontade de Deus. Olha só, o que nós encontramos na primeira carta de João, a gente estava no capítulo 2, mas avançando um pouco mais. 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Veja que a oração que baseou, o pedido que pautou as orações de Jesus, era sempre orar segundo a vontade de Deus. Estão lembrados quando ele estava no Getsemane? Se possível, livra de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Cristo orava, sujeito, submetido à vontade do Pai. E assim também devemos orar, seguindo esse padrão. E em fazendo isso, sermos bem-sucedidos em nossas orações. Olha só, 1 João capítulo 5, versículos 14 e também o versículo número 15. Diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Versículo 15. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ore de acordo com a vontade de Deus. Esteja sujeito a essa vontade. Meus irmãos, minhas irmãs, você vai ter
todas as suas orações respondidas. Seja com sim, seja com não, seja com espere, conforme a gente viu na semana passada. Agora, Cristo orou assim, submisso à vontade do Pai. Esse foi o padrão que ele nos deixou. E é assim também que nós devemos orar. Então veja, 4 aspectos em que consiste orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus significa estar consciente de quem Ele é, do que fez e o que faz. Orar em nome de Jesus é orar debaixo da sua autoridade, debaixo da sua vontade. Orar em nome de Jesus é ter consciência dos seus méritos como nosso mediador, como nosso intercessor. Orar em nome de Jesus é orar de acordo com o modelo que Ele nos deixou, usando o princípio da obediência à vontade de Deus como um princípio geral em nossas orações. Então, aqui é o que consiste orar em nome de Jesus. Fechando. Em suma, orar em nome de Jesus não significa apenas acrescentar a fórmula em nome de Jesus ao final de nossas orações, mas sim tomar uma atitude, em relação a Jesus, vivendo em sua dependência, confiando no seu poder, confiando na sua mediação, confiando na sua intercessão. Eu vou repetir. Em suma, em resumo, orar em nome de Jesus não significa apenas acrescentar a fórmula em nome de Jesus ao final de nossas orações, mas sim tomar uma atitude em relação a Jesus, vivendo em sua dependência, confiando no seu poder, descansando na sua mediação. Nesse sentido, é que as nossas orações poderão ser feitas de maneira verdadeira, usando a expressão em nome de Jesus, incluindo ou não no final das nossas orações, dos nossos clamores, que às vezes a gente pensa que tem que ser obrigado, a usar a expressão em nome de Jesus em todas as orações. Não necessariamente. Desde que você ore da maneira como Jesus Cristo orou. Desde que você tenha a confiança que você deve ter. Então, você deve sim usar, porque isso reforça na nossa mente, mas porventura você não usar não significa dizer que você não orou. Você ora, desde que os 4 aspectos que nós consideramos, ele esteja presente na sua mente, no seu coração. Então, o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orarem em nome dele. O Senhor Jesus Cristo encorajou os seus discípulos com a promessa de que atenderia às orações que nós fizermos quando nós orarmos e orarmos em seu nome. Isso aqui que eu acho interessante, meus irmãos. Voltem, por favor, para 2 textos de João, que a gente já fez menção, que são referências que a gente encontra, usadas aqui por Cristo, mostrando essa maneira que nós devemos orar em nome de Jesus. Veja que existe uma promessa nessa instrução que Cristo faz, de nós sermos bem-sucedidos em nossas orações. Olha só, João 14, 13 e 14. João 14, 13 e 14. Diz o seguinte: e tudo quanto pedirdes em meu nome, veja, isso farei. Cristo está prometendo. Ou não é uma promessa? Veja, eu vou iniciar. João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, Ele não está garantindo? Sim ou não? Sim, ele está dando uma garantia, está fazendo uma promessa. Agora, orar em nome dele não é só citar a expressão orar em nome de Jesus, é considerar os aspectos que nós acabamos de ver. Mas há sim uma promessa nesse sentido. Há sim, e ela foi dada pelo próprio Jesus. Um pouco mais adiante, João 16, 23 e 24. Cristo ele fala mais uma vez isso, reitera essa promessa, a condição e a promessa. Veja, naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, eu vou-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, há uma promessa aqui, de Deus responder favoravelmente à nossa oração. Quando nós usarmos corretamente, devidamente, a expressão em nome de
Jesus. Na verdade, ter respondidas as orações em nome de Jesus é uma poderosa confirmação de quê? De que ele, Jesus, realmente é o Filho de Deus. De quê? De que ele, Jesus, é o Salvador do mundo. Isso, porém, não significa que todas as coisas que pedimos orando em nome de Jesus sairão da maneira como nós queremos. Não. Existem outros parâmetros que devem ser usados e que Deus usa para responder às nossas orações. Porém, no primeiro momento, a gente tem que ter essa consciência de tudo aquilo que envolve orar e orar em nome de Jesus. Nos estudos subsequentes, a gente verá outras verdades relacionadas a termos as nossas orações respondidas, a sermos bem-sucedidos em nossas orações. Então aqui a gente deu esse pontapé inicial, compreendendo o significado de usar a expressão em nome de Jesus em nossas orações, para que assim nós possamos fazer. E dessa forma nós possamos ver as respostas que Deus dará, não para a nossa glória, mas para que o Filho ele venha a ser glorificado através das nossas orações. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente possa relembrar essas verdades, que a gente possa utilizar essas verdades na nossa vida cotidiana, na nossa vida prática de oração, de estarmos sempre conscientes de quem é Cristo, daquilo que Ele faz, de estar submisso à sua vontade, de saber que Ele é o nosso intercessor, de seguir o seu padrão na nossa oração, para que assim, eu, você, todos nós, sejamos bem-sucedidos nos nossos pedidos. Me lembrei agora da história de George Miller, o homem das 20 mil orações respondidas. Não é fácil, até porque ele teve esse compromisso, de anotar todos os pedidos que ele fazia a Deus e também de registrar as respostas que Deus dava. Porque às vezes a gente tem esse problema na nossa vida. A gente é igual filho de cego. A gente pede, e quando Deus nos dá, a gente esquece de agradecer. Parece mais os 9 leprosos que foram curados por Jesus. Lá em Lucas capítulo 17. Veja que foram 10 os que receberam a bênção, mas apenas um voltou para agradecer. Então isso mostra essa característica bem negativa dos nossos corações, de uma resistência forte, mas fortíssima, que a gente tem de agradecer aquilo que nós pedimos a Deus. Então, George Miller, ele era o homem das orações respondidas porque ele tinha esse compromisso de registrar o que ele pedia e de registrar quando ele recebia. E aí se catalogou pelo menos 20 mil orações que Deus respondeu ao longo da sua vida. Ele era um homem de oração. Ele era alguém que sabia o que era orar. E ele tinha um relacionamento muito íntimo com Deus, usufruindo de todos esses benefícios, não só no sentido pessoal, mas naquilo que Deus o usou para que ele pudesse fazer para a glória do nosso Deus. Então sejamos bem-sucedidos, sejamos homens e mulheres de orações respondidas, sejamos homens e mulheres que sabem como orar, sejamos homens e mulheres que entendem a razão de orar em nome de Jesus. Repito, para que assim cresçamos espiritualmente, para que assim tenhamos intimidade com Deus, para que assim possamos ver as respostas de Deus para a glória do seu nome. Que Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.